Olá pessoal, vamos iniciar aqui a correção do exercício, da lista de exercício, referente à semana 3 do ensino médio. E essa lista ela desenvolve dois descritores. O descritor 5, que é resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. E o descritor 30, identificar gráficos de funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, reconhecendo suas propriedades. Então vamos começar. Provavelmente a gente precise de 2 vídeos para a gente concluir essa lista, né? Para a gente fazer com calma, tranquilidade, para ficar tudo bem entendido, né? Então vamos olhar aqui, ó. Primeiro exercício. Um telhado será instalado entre 2 prédios de um condomínio, de forma que sua inclinação em relação ao prédio maior será de 53 graus. Então está aqui, esse aqui é o telhado que será instalado, o ângulo formado de 53 graus. E aí a pergunta é, qual será o comprimento desse telhado? Ele quer saber o valor de x. Então observa aqui, eu tenho um prédio maior que mede 29 metros, um prédio menor que mede 20 metros. Se você chegar aqui, ó, e você completar esse desenho aqui, ó, você vai ter um triângulo retângulo, né? Deixa eu tentar manejar isso aqui legal. Então, se você fizer aqui, ó, você vai ter um triângulo retângulo. Vou transportar esse triângulo retângulo para cá. Ele está querendo saber aqui a hipotenusa x. E aí, se você observar aqui, ó, esse pedacinho aqui, ele mede 29 metros menos 20, que vai dar 9 metros. Então, aqui esse cateto vale 9. E aqui em cima a gente tem 53 graus. Pronto. Então, em relação a esse ângulo, nós temos cateto adjacente e hipotenusa. Então, se você tiver lembrado, nós temos as razões trigonométricas aqui, ó. Em relação ao ângulo interno, né, esse aqui, ó, em relação ao ângulo interno, nós temos o cateto oposto, que é aquele que fica na frente, aquele que fica rente ao ângulo, o cateto adjacente, e o ângulo que fica contrário ao 90 graus, ao lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. E aí nós temos 3 razões trigonométricas. Então, se você tiver cateto oposto sobre hipotenusa, você tem que usar a relação do seno. Lá no nosso caso, nós temos cateto adjacente e hipotenusa. Então, nós vamos usar o cosseno. Então, retornando lá para o problema, nós temos cosseno de 53 graus. Então, sempre na ordem, cateto adjacente primeiro e hipotenusa depois. Aí você vai olhar aqui, ó, nessa tabelinha, o cosseno de 53 graus vale 0,6, então nós vamos substituir aqui. Então, o cosseno de 53 graus vale 0,6. Isso é igual a 9 sobre x. Aí você multiplica cruzado. Então, multiplicando cruzado aqui, ó, 0,6 vezes x vai ficar 0,6x. 0,6x igual a 9. Então, para você encontrar o valor de x, basta dividir 9 por 0,6. E se você divide 9 por 0,6, vamos lá. Você divide 9 por 0,6, você vai encontrar o seguinte: 15. Então, a gente descobre aqui que o valor de x é 15. Então, se você marcou a alternativa E, você acertou. Exercício número 2.
Um barco realizou a travessia em um rio de margem P, aqui a margem, com trajetória retilínea em direção à margem oposta Q. Devido à correnteza desse rio, o percurso do barco foi deslocado 30 graus em relação à trajetória retilínea pretendida conforme representado no desenho. Então ele queria ter essa trajetória, mas por causa da correnteza ele teve essa outra trajetória aqui. Ó. O percurso aproximado em metros realizado pelo barco para atravessar esse rio é de quanto? Então, nosso objetivo aqui é encontrar o percurso x. É isso aqui que a gente quer saber. E aqui a gente já sabe que de uma margem a outra vale 30 metros. Então, observa, em relação a esse ângulo aqui, nós temos cateto adjacente e nós temos hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno, como a gente tinha visto antes. Então, vamos lá. Cosseno de 30 graus. Então, cosseno de 30 graus vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o cosseno de 30 graus está aqui, 0,87. Então, substituindo, 0,87 é igual a 30 sobre x. Como a gente fez no caso anterior, então a gente também pode multiplicar cruzado. Então, veja bem, ó, a gente pode aqui completar com 1 e multiplicar cruzado aqui. Ó. Então, fazendo isso, vamos obter o seguinte, 0,87 vezes x e 30 vezes 1. Para a gente descobrir o valor de x, basta dividir 30 por 0,87. Então, qual será o valor de x? Então, fazendo 30 dividido por 0,87, nós vamos encontrar aproximadamente 34,48. Então, aqui nós temos 34,48. Então, se você marcou a alternativa C, você acertou. Exercício número 3. Um avião decola de um aeroporto, formando um ângulo de 30 graus com o solo, como mostra a figura. Então, está aqui a trajetória onde o avião decolou, formando 30 graus com o solo. Para atingir uma altitude de 10 km, qual a distância que esse avião deverá percorrer? Então, veja bem, em relação a esse ângulo aqui de 30 graus, nós temos agora o cateto oposto e a hipotenusa. Então, quando você olha aqui, cateto oposto e hipotenusa, qual é a razão trigonométrica que nós devemos usar? É o seno. Então, neste caso aqui, nós temos que usar o seno de 30 graus. Então, vamos montar aqui. Então, seno de 30 graus, cateto oposto, que vale 10, dividido pela hipotenusa, que vale D. Então, olhando na tabelinha anterior, quando você sobe aqui, seno de 30 graus, 0,50, ou 0,5. Então, a gente substitui aqui. Então, 0,5 é igual a 10 sobre D. E aí você também pode multiplicar cruzado, completa aqui embaixo com 1, e aí você tem 0,5 vezes D, 0,5D, que é igual a 10 vezes 1, 10. Então, para você saber essa distância, basta dividir 10 por 0,5. E dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Então, quando você divide 10 por 0,5, você vai encontrar 20 km. Então, se você marcou a alternativa B de bola, você acertou. Questão número 4. O travessão de um gol em um campo de futebol tem altura equivalente a 2,44 m em relação ao chão.
Uma câmera foi instalada na parte superior desse travessão para registrar os lances mais próximos da grande área. Em uma cobrança de falta, essa câmera visualiza a bola segundo um ângulo de 83 graus, conforme indica o esquema ao lado. Nesse instante, a distância x da bola em relação à linha do gol é de aproximadamente quanto? Então, ele pegou aqui esse esquema e traduziu no triângulo retângulo aqui embaixo. A bola, a câmera e aqui a altura do travessão, né, da câmera que está em cima do travessão até o chão. Ele está querendo saber o valor de x. Então veja bem, em relação ao ângulo de referência, nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Ó, não temos a hipotenusa. Isso significa o quê? Quando você tem cateto oposto e cateto adjacente, você vai usar a tangente. Então, para resolver esse problema, nós precisamos da tangente. Então, vamos lá. Já que meu ângulo é 83 graus, então nós vamos precisar da tangente de 83 graus. Primeiro é o cateto oposto, depois é o cateto adjacente. Então, você vai olhar aqui na tabela quanto vale a tangente de 83 graus. 8,14. Então, substitui. Então, vai ficar 8,14 igual a x sobre 2,44. E aí você, de novo, multiplica cruzado, ó, completa com 1. Então, você vai ter x vezes 1 vai dar x. E aí você vai multiplicar 8,14 por 2,44. Então, 8,14 vezes 2,44, você vai achar aproximadamente 19,86. 19,86. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão número 5. Um avião decola de um ponto X de uma pista e sobe formando um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Em determinado instante, o avião alcança uma distância horizontal perpendicular ao solo de 1.500 metros. Está aqui. Em relação ao ponto X da decolagem, conforme a figura. Qual das medidas abaixo melhor representa a altura h do avião em relação ao solo? Observa, em relação ao ângulo de referência, nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente, igual no exercício anterior. Então, aqui também vamos usar a tangente. Então, tangente de 30 graus. E a tangente de 30 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí vamos olhar na tabela. Quanto vale a tangente de 30 graus? 0,6. Então, 0,6 é igual à altura dividido por 1.500. E aí você também completa com 1 e multiplica cruzado. H vezes 1 vai dar H. E 0,6 vezes 1.500. 0,6 vezes 1.500, você encontra 900. Então, se você, na hora de marcar, colocou aqui 900 metros, letra C, você acertou. Então, a metade da nossa lista está resolvida e a gente vai continuar na parte 2 no próximo vídeo, ok?